testar esse negócio. 1, 2, 3 e... Oi! Se você tá assistindo isso aqui, quer dizer que as indicações ao Oscar já saíram. Eu não faço a mínima ideia do que aconteceu, porque eu fiz questão de gravar isso aqui antes das indicações saírem, pra não afetar como eu reagiria, como eu falaria sobre os filmes de 2025. Mas eu tô tão nervosa, eu tô tão ansiosa, porque... Ui, vamos lá. Também vai ter meu vídeo de reação ao Oscar, como teve nos últimos 2 anos, é claro. Relaxem. Mas primeiro a gente vai falar sobre os filmes que eu assisti em 2025. Todos os filmes que eu assisti em 2025, de uma forma meio diferenciada, porque não dá pra falar sobre 108 filmes em um vídeo só, e eu não preciso falar sobre 108 filmes em um vídeo só, porque alguns filmes eu já falei sobre, e outros filmes eu ainda vou fazer vídeo sobre, porque eles merecem vídeos inteiros. Então, vamos organizar aqui sobre os filmes que eu vou falar. Vou colocar um contador aqui. São 108 filmes que eu assisti em 2025. Desses 108 filmes, eu não vou falar sobre 75 filmes pelos seguintes motivos. Vamos lá. Tem 53 filmes que eu já fiz vídeo sobre. Primeiro, os filmes que estão na lista de todos os filmes que eu assisti, que eu fiz os vídeos de todos os filmes que eu assisti em junho, todos os filmes que eu assisti em julho, agosto e setembro. Este ano o objetivo é eu fazer esses vídeos todos os meses, porque eu tô com a meta de assistir 365 filmes este ano. Eu tô um pouquinho atrasada, inclusive, nessa lógica. Mas eu quero fazer esses vídeos todo mês pra eu poder manter vocês atualizados e não precisar fazer um vídeo de todos os filmes que eu assisti no ano, no final do ano. Esses são filmes que eu já fiz vídeo sobre. Tem 43 filmes nessa lista. E também tem, dentro desses 43 filmes, tem 2 filmes que eu fiz vídeos separados, que são Sinners e Superman, que eu já tinha feito. Além disso, fora dessa lista de 43 filmes, nós temos Mickey 17, que eu já tinha feito, Mickey 17, também tem um vídeo. Uma Batalha Após a Outra, também tem um vídeo que eu fiz, o último vídeo que eu fiz ano passado de filmes. Conclave, que eu fiz o vlog de cinema, e O Retorno dos Thunderman, que eu assisti um total de 12 vezes ano passado. Então ele já, além desses 43 filmes que ele tá incluso em algumas formas, ele também tá incluso outras 7 vezes. E eu já tinha feito vídeo sobre ele também, então ele já tá excluso desta lista de filmes que eu vou falar. Por causa disso. Esses são filmes que eu já fiz vídeo sobre. Também temos 3 filmes que eu farei vídeo sobre, porque eu acho que eles merecem o próprio espaço, especialmente nessa temporada de cinema. Porque a gente tem, nessas próximas semanas, alguns filmes vão ser discutidos por causa do Oscar. Então eu quero muito fazer vídeo sobre esses 3 filmes, que são Hamnet, que acabou sendo meu filme preferido de 2025. Quando eu fiz o vídeo Uma Batalha Após a Outra, eu falei que Uma Batalha Após a Outra tava sobre grandes riscos de descer pra segundo lugar, e acabou acontecendo. Hamnet entrou no lugar, mas eu vou explicar isso no vídeo. Wake Up Dead Man, que é Vivo ou Morto no negócio que é de Knives Out. E Eternity, que eu também quero fazer um vídeo sobre, porque eu gostei da história, não é nem por nenhuma coisa à parte. Também não vou falar sobre filmes que eu já tinha assistido e eu assisti novamente em 2025. Além de alguns filmes que eu já tinha citado e que já estão nessa lista, nós temos Super Cool, os especiais de comédia da Taylor Tomlinson, que aí vão ser 4 filmes. O filme da The Eras Tour, que eu já tinha assistido. O especial de comédia do Nick Offerman. One Crazy Cruise, que eu assisti 2 vezes. Barbie, a Princesa Plebeia. Truque de Mestre 1 e Truque de Mestre 2, que eu já tinha assistido. O especial de Natal da Nickelodeon. O especial de Natal da Sabrina Carpenter. O filme Véspera de Ano Novo. É Véspera de Ano Novo? Noite de Ano Novo, se eu não me engano em português. New Year's Eve. The Holdovers, que eu já tinha assistido também. E Central do Brasil, que eu também já tinha assistido, que eu assisti novamente. Além disso, nós temos 3 especiais de comédia que eu também não vou falar sobre, que eu assisti pela primeira vez, mas eu também não vou falar sobre, porque não tem tempo suficiente pra falar sobre todos eles. Mas são o Off With His Head, do Hasan Minhaj, Singular, da Ali Wong, e Dead Man Walking, do Seth Meyers, que são todos no mesmo nível pra mim, são especiais de comédia. O humor, ele é muito particular e muito preciso. Estes são os 75 filmes sobre os quais eu não vou falar. Sobrou quantos?
33 filmes, de acordo com meus cálculos. Se eu estiver errada aí, já é o problema da matemática. Mas são esses os filmes que eu vou falar. Primeiro eu vou falar sobre os documentários que eu assisti. Eu assisti Central... O mais engraçado é que é Central Conquista o Brasil, porque eu peguei o documento com todos os filmes que eu já assisti no Letterboxd, e aí os filmes estão todos com nome em inglês. Só que esse filme especificamente, Central Conquista Brasil, é um documentário que foi feito na minha universidade, na universidade que eu estudei, sobre quando foi as cenas de Central do Brasil que foram gravadas aqui na minha cidade de Vitória da Conquista, terra de Glauber Rocha. E foram gravados 7 dias, tiveram 7 dias de filmagens aqui, algumas cenas foram gravadas aqui, e o documentário é sobre isso. E o mais engraçado é que o título tá em inglês aqui, porque eu peguei do Letterboxd, mas quem adicionou esse filme no Letterboxd fui eu. E quem criou o título dele em inglês fui eu, porque ele nunca tinha sido lançado em inglês. Mas aqui, Central Conquista Brasil, 7 dias de criação, é justamente um documentário sobre isso, sobre os dias, e foi muito interessante porque eu assisti ele num festival de cinema que teve aqui na minha cidade, e a gente assistiu ele, depois a gente assistiu Central do Brasil, e foi muito legal porque a gente pôde assistir o filme sobre áreas que a gente conhece da cidade, e o documentário falando dessas áreas, e depois a gente assistiu o filme e a gente viu essas áreas retratadas, e foi muito legal de assistir. Outro que eu assisti foi The Cheshire... Tem 2 de True Crime, que foram The Cheshire Murders e The Perfect Neighbor. The Cheshire Murders é da HBO Max, sobre um assassinato. Eu nem tô lembrando direito como é que foi esse, mas eu vi, inclusive, ele no HBO Max essa semana. Novamente, pensei até em reassistir. E aí teve também The Perfect Neighbor, que é aquele documentário da Netflix, pra quem não assistiu ainda, que não entrevista ninguém, são apenas imagens de câmeras, imagens de entrevistas, contando a história de uma mulher que ela dizia justamente que ela era a vizinha perfeita e que ela estava sendo atacada o tempo inteiro, e ela criava uma confusão, um caos sobre o bairro inteiro, que ela não gostava que as crianças brincassem na rua, ela não gostava de nada, nada, nada. E aí ele narra a história inteira do caso dessa forma, mostrando só imagens. Imagens dos policiais que foram visitar, enfim. Assistam. A proposta é bem diferente. Não foi um dos melhores, assim, eu acho que a Netflix, ela bate de novo naquela questão de fazer documentários muito cedo, muito perto do caso. Mas a ideia, a proposta é muito interessante, é muito boa, até pra assistir dessa forma de análise. Depois, 17 Pages, que foi um documentário incrível. É o documentário do Bobby Broccoli, que é um youtuber daqui. Na verdade, o Kevin McKay, né? É um documentário que foi pensado de uma forma muito interessante. E eu vou contar pra vocês, mas se vocês quiserem assistir também, vocês vão entender. Mas o documentário, ele tá no Nebula, que é um serviço de streaming específico pra criadores, assim, pra YouTube. E eu peguei uma assinatura de 3 dias grátis no ano passado pra assistir esse documentário especificamente, porque eu gosto muito dos vídeos do Bob Broccoli. E cheguei lá e, tipo, assisti de boas, e quando terminou é que eu entendi o que tinha acontecido. Eles criaram todo um software pra fazer esse documentário funcionar. Cada vez que você dá play, cada pessoa que dá play, cada vez que você dá play, cada play dado nesse documentário, ele gera um algoritmo randomizado para a primeira parte do documentário. O documentário é dividido em 2 partes. A primeira parte do documentário vai ser aleatória para você assistir. Você vai ouvir a mesma história contada de 2 pontos de vista diferentes. E durante o documentário ele fala assim, essas são as partes que ninguém discute. E essas partes que ninguém discute, você não vai reassistir quando você voltar quando você chegar na parte 2. Mas ele montou essas partes da história para poder contar a história de uma forma cronológica e depois mostrar o outro ponto de vista, para que você decida onde você quer chegar. Não é nem que você decida quais são suas conclusões sobre o caso, é porque ele sentiu que a forma como ele chegou nessa história foi, assim, o ponto de vista dele teria sido diferente se ele tivesse visto o outro ponto de vista primeiro. E ele queria gerar nas pessoas que assistiram o documentário essa sensação de que, assim, qual vai ser o primeiro ponto de vista que você vai ver? Qual vai ser o primeiro ponto dessa história que você vai conseguir
que você vai acreditar, você vai absorver, e a sua opinião, no final das contas, vai ser a mesma da minha. Ele queria gerar essa reflexão, porque ele falou que ele não teve a opção de escolher qual dos dois lados da história ele ouviria primeiro. E ele queria que as pessoas que assistiram o documentário tivessem a mesma experiência de não saber qual dos dois lados da história elas ouviriam primeiro. E ficou muito foda, o documentário é incrível, incrível, incrível. Esses foram os documentários. De curtas, eu assisti Scared Sweet e Scary Girl, que são dois que eu assisti porque são com a Kira Cosner, meu amorzinho. Ela tá nos dois, foram alguns dos primeiros curtas que ela fez quando ela tava chegando em Los Angeles, e são muito fofinhos, muito engraçadinhos. São de comédia e são fofinhos, são besteirinhas, bem começo dos anos 2010 e bem fofinhos também, e bem legais de assistir. Estão disponíveis e super fáceis de achar no YouTube, novamente. Chama Scared Sweet, Scary Girl. Waiting for Mr. Lynch, que é o documentário que foi soltado, acho que pelo Festival de Barcelona, depois que o David Lynch morreu. E eles liberaram pra poder mostrar como é que é um documentário. É um curta bem bobinho dele também, bem legal, bem David Lynch mesmo. E bem legal de assistir também, que foi um dos que eu assisti. Aí eu assisti Lu, um curta também da Disney Plus, que é bem bobinho, bem bestinha. Que é bem legal também de assistir. No Disney Plus tem vários curtas legais, se você quiser assistir uns curtas, assim, quiser só pra dizer que tá assistindo alguma coisa, no Disney Plus tem uns bem legais de assistir. Aí vem Johannes Hacker Blue, que foi meu maior arrependimento de ter assistido, porque o que acontece? Johannes Hacker Blue foi uma paródia, um curta paródia relacionada a Emília Pérez, que foi aquele pesadelo da temporada de premiações do ano passado. E eles fizeram Johannes Hacker Blue, foi um pessoal mexicano que fez, zoando justamente a ideia da forma como os franceses tinham feito Emília Pérez pra falar dos mexicanos. E aí, eu me arrependi muito de ter assistido esse negócio, porque na época que eu assisti, foi tipo uma zoeira super massa, vamos todos contra, e aí a avaliação foi legal. E esse negócio fudeu o meu ranking o resto do ano, porque quando chegou no meio do ano, a gente não tinha mais essa sensação de que vou desafiar a Emília Pérez. Se a Emília Pérez tivesse ganhado o Oscar, o que graças a Deus não aconteceu, a gente poderia até ficar, viu, é muito melhor e não... Enfim. Mas não, Emília Pérez foi derrotada no Oscar, e depois eu fiquei, não tem nem graça ter esse negócio aqui no meu ranking, no meu negócio, só porque para desafiar a Emília Pérez. E ficou com uma avaliação super alta, e ficou como o meu filme mais bem avaliado de 2025. Tipo, na lista do... qual foi o filme mais bem avaliado que você assistiu? Foi Johannes Hacker Blue. Eu fiquei tipo, ai, Jesus amado. Por que eu fiz isso? Porque não é fácil achar um filme que tem uma avaliação acima de 4.5 no Letterboxd. Ainda mais esse. Mas esse, como tava todo mundo tentando ser desafiante, tipo, desafiar Emília Pérez, isso aconteceu. Aí a gente tem Shower, que é um curta fofinho de comédia da Alex e do John, que são dois pais que perderam um filho em 2024, e aí eles fizeram um curta sobre luto perinatal. E é muito bom de assistir também, tá disponível aqui no YouTube. Eu vou deixar as informações pra vocês assistirem, mas assim, preparem-se pra chorar, tá? Porque eu chorei pra um caralho. Mas também eu assisti na véspera do Dia das Mães, então é claro que eu ia chorar pra um caralho de qualquer forma. Aí a gente tem a Charlie Brown Christmas, que eu assisti como especial de Natal. Eu nunca tinha assistido. Tá disponível no Apple TV Plus. É muito fofinho, gente. Eu nunca tinha assistido. Eu amei. E The Wonderful Story of Henry Sugar, que foi praticamente o motivo pelo qual o Wes Anderson foi meu diretor mais assistido em 2025. E é até mais interessante do que eu pensei que fosse ser. Tava na minha lista de curtas pra assistir há um tempão e eu não tinha assistido ainda. E teve um dia que eu resolvi, falei, vou assistir esse aqui agora. Assisti, e até que eu gostei. E vamos pros longas. Agora vai. Primeiro, My Old Ass. Isso aqui tá em ordem cronológica dos filmes que eu assisti, tá? E tá nessa ordem assim, então vamos lá. Gente, eu assisti muito filme em dezembro, mas vamos lá. My Old Ass, que é meu eu do futuro, sei lá como ficou o título em português, mas eu vou deixar tudo aqui pra vocês, ou aqui pra vocês saberem que filme é que eu tô falando, tá? Mas vamos lá, My Old Ass, que eu gostei, mas tem algumas questões com a história dele que eu acho que poderiam ser um pouquinho melhor trabalhadas, porque até o meio do filme a gente que é LGBT espera uma coisa, e do meio pro final a gente fica tipo, poxa, por que fizeram isso?
E aí, muita gente tem uma discussão sobre isso, mas eu não vou dar spoilers pra vocês. Mas é um filme que eu gostei bastante também. A Real Pain, que foi A Verdadeira Dor, que ganhou o Oscar também no ano passado, que eu gostei também bastante. Eu assisti no trabalho, foi um dos, na minha época que eu tava fazendo planilha e assistindo filme. E no começo do ano eu fazia muito isso. Agora, tipo, do meio pro final é tanta coisa pra fazer que eu nem conseguia fazer. Mas chorei também. É um filme muito intenso e muito bonito. E que cometeu algumas fraudes de categoria no Oscar, mas o Oscar, ao mesmo tempo, do Kieran Culkin foi merecido. Então, vamos lá, Real Pain. É muito bonito também, tá disponível no Disney Plus. Amor de Redenção. Que esse aqui eu assisti por um motivo muito besta. Que me fez começar a assistir algumas de coisas que fez muito impacto na minha vida, mas Amor de Redenção eu assisti porque tava tendo vários vídeos no meu TikTok. Eu falei, vou assistir essa bagaça. Na verdade, também depois, porque às vezes quando começa a aparecer muito no meu TikTok e eu fico assistindo, às vezes eu vou pesquisar sobre. Eu pesquisei a Wikipedia, eu sabia que era um filme bem em histórias bíblicas e tal, e problemático, cheio de coisa e blá 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 blá. Mas é um filme até bem bonito. Eu até chorei no final. E eu já sabia o que ia acontecer porque eu já tinha lido a Wikipédia dele todo, já sabia a história inteira, mas eu fui assistir, acho que no feriado da Páscoa, e gostei, no geral. É porque assim, eu avalio os filmes pelo que eu sei que eles serão. Eu não espero uma coisa de um filme que tem outra versão. Inclusive, eu tô até batendo um pouquinho de cabeça com as reações que a galera tá tendo sobre De Férias com Você, o filme novo que saiu da Netflix, baseado no livro da Emily Henry, porque eu tô sentindo que as pessoas estavam esperando um filme que fosse ser muito mais o que ele não pode ser, digamos assim, entendeu? E eu assisti o filme pelo que ele é, e eu gostei do filme, e eu tô vendo muitas pessoas avaliando, assim, de uma forma diferente. Então, assim, eu avalio os filmes pelo que eles são. Então, eu tava esperando um filme que fosse assim, assim, assado, até porque eu já tinha lido a Wikipedia, já sabia tudo que acontecia nele. E ele foi assim, assim, assado. Então eu gostei porque quando eu cliquei play, eu esperava um filme assim, assim, assim. Então foi isso que aconteceu. Depois eu assisti Os Dois Papas, eu assisti nesse mesmo ritmo aí, porque foi bem quando o Papa Francisco morreu. E eu assisti, gostei muito também, achei. Na minha cabeça, ele tem totalmente o efeito da Anne dos Santos, porque eu pensei que ele tinha ganhado muito mais prêmios, e ele não ganhou tantos prêmios quanto eu pensei que ele tinha ganhado, que é um absurdo, tá? E total efeito da Anne dos Santos na minha cabeça. Pra mim era um filme mega premiado e não foi um filme tão mega premiado assim. Mas é muito bom, é muito interessante também. E foi nessa época, né? Todo mundo foi assistir Conclave, eu já tinha assistido Conclave. E aí eu fui assistir Os Dois Papas. E aí eu gostei bastante. Anora. Gente, Anora foi o vilão da última temporada porque muita gente não gostou. E eu super entendo as críticas que apareceram, mas assim, novamente eu assisti o filme pelo que ele era e eu gostei. Eu achei que foi um filme muito bem trabalhado na ideia do que ele é. Então, eu tava esperando aquilo. Eu já sabia, eu já tinha ouvido as discussões e tal. Se ele mereceu ou não levar o Oscar ano passado, o Oscar de melhor filme, principalmente, aí é uma discussão que a gente pode ter em outro momento, mas pelo que ele é, eu gostei. Porque tem essa questão também, né? Eu faço o ranking, às vezes, de melhores filmes do ano e tal, que inclusive eu coloquei Hamlet em primeiro lugar. Mas eu baseio nas minhas experiências, nas minhas vontades, e aí sim eu paro pra fazer uma comparação de a minha experiência com esse filme foi melhor ou foi pior do que a minha experiência com esse outro filme. Mas quando eu vou avaliar um filme pra dizer se eu gostei ou não, eu faço com base no que eu esperava que ele fosse ser. E Anora foi o que eu esperava que ele fosse ser. Aí a gente chegou no sexto filme nessa ordem cronológica, que foi um filme que eu não posso contar pra vocês ainda que eu assisti. Foi o que acontece. Eu faço parte do Amazon Preview e eu recebi um filme pra assistir no ano passado. E eu assisti esse filme e eu avaliei esse filme. E é muito engraçado também, porque eu falei, todo mundo vai odiar esse filme. Mas como eu tava esperando algo desse filme, ele alcançou minhas expectativas. Eu não dei 5 estrelas pra ele, mas ele alcançou minhas expectativas. Só que eu não marquei ele, especificamente, porque eu fiquei com medo desse NDA, eu não quero perder minha chance ali no Amazon Preview. Então eu marquei um negócio que o pessoal usa, que é um filme chamado Paint Drying, que o pessoal usa como se fosse um mural pra poder fazer posts dentro do Letterboxd. E eu marquei esse pra poder dizer que
foi o filme que eu tinha assistido, mas não foi ele ainda. E ele ainda não saiu. Tava como se ele fosse sair em 2025. Eu sabia que ele não ia sair em 2025, porque ele tem um tema que combina muito mais com 2026. Eu acho que se ele for sair, porque ele tava sendo avaliado pelo público ainda, talvez a reação tenha sido tão negativa que ele nem vai sair, que ele seja engavetado. Mas se ele for sair, eu acredito que ele vai sair no meio de 2026. Eu não achava que ele ia sair em 2025, porque ele não saiu em 2025, ainda não tem data de lançamento. Eu acho que ele vai sair no meio de 2026. Mas é o filme que eu assisti, que eu marquei de uma forma diferente, pro pessoal nem saber o que eu tinha assistido. Aí eu assisti pela primeira vez Pets, A Vida Secreta dos Pets. Gostei também, achei fofinho. Assisti na sequência O Esquema Fenício, que, nossa, eu queria tanto assisti esse filme na época que saiu, e aí eu assisti meses depois, e quando eu assisti meses depois, eu assisti e eu gostei, mas, tipo, eu não tava na vibe específica de quando eu assisti, porque é aquilo de, tipo, eu até já falei sobre isso, quando eu quero muito assistir um filme, eu preciso muito assistir um filme, que até é o motivo pra eu ter conseguido assistir Hamnet, pra eu ter corrido pra assistir Hamnet no ano passado, eu preciso assistir aquele filme neste momento. Porque se eu esperar, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei em qual momento meu cérebro vai estar. E eu até enrolei um pouquinho pra assistir o Esquema Fenício, e quando eu assisti, eu pensei que tô na vibe, mas ainda não era vibe específica. Eu acho que, talvez se eu reassistir ele em outro momento, eu até goste um pouquinho mais. Porque é isso, não é o meu favorito do Wes Anderson, e ficou muito nessa de que, é um filme ótimo, é um filme ruim. O pessoal tava muito contrastante nessas opiniões. Mas, assim, eu gostei, dentro do que é um filme do Wes Anderson, mas eu não gostei tanto quanto outros, e eu não sei se, tipo, tem aspectos que poderiam ter sido melhores. Mas é um bom filme. O Agente Secreto. O Agente Secreto é uma questão de puro clubismo e bairrismo. Porque o que acontece? Se é dois brasileiros, especialmente dois nordestinos, conversando sobre este filme, a gente pode fazer as críticas e as análises que a gente quiser. Se você é gringo, sua opinião não vale bosta nenhuma. E se você é um brasileiro que tá falando mal do filme pra gringo, eu estou te julgando. Porque a gente pode sentar aqui e discutir, mas lá dentro, principalmente da temporada de premiações, é o melhor filme do universo, porque é brasileiro. O que automaticamente faz dele melhor do que a maioria das coisas que existem neste mundo. Entendeu? É assim que funciona. Mas dentro do cinema brasileiro, dentro das discussões que a gente tem, eu tenho algumas questões, sim, com esse filme. E eu posso até falar um pouquinho mais sobre elas no pós-Oscar. Mas eu tenho até algumas questões e algumas críticas e alguns incômodos com o roteiro e algumas decisões da forma como a história foi contada, mas também tem um pouquinho daquilo da diferença do filme que você faria. Você tá avaliando esse filme porque você faria diferente, ou você tá avaliando esse filme porque você acha que isso aqui não deu certo? Porque existe uma diferença ali e aqui. Eu dei 4,5 estrelas pra ele por causa de uma questão particular que eu tenho específico com ele em relação ao roteiro e a forma como a história foi contada, e essa quebra específica de imagens. Mas, no geral, é um filme lindo, um filme muito fechadinho, um filme muito conectado. Um filme que, assim, uma das minhas coisas preferidas do universo foi quando eu, tipo, a cena que tem com a Fátima e o Armando lá. A cena específica com a Fátima, que todo mundo que já assistiu o filme vai saber. A reação dela, tipo, antes dela falar, eu já tinha falado a mesma coisa que ela falava, porque a reação foi perfeita, foi ideal, foi fechada, foi linda. Enfim, depois eu assisti O Truque de Mestre 3, que, discuta comigo o quanto você quiser, é a melhor comédia de 2025. Porque é um filme muito engraçado, um filme muito ridículo, um filme muito top. Então, eu amei, e muita gente falou, nem entrou nas listas de comédia, mas a melhor comédia de 2025 foi Truque de Mestre 3, e ele foi do jeitinho que eu queria. Eu tenho uma relação muito intensa com esse filme, porque o primeiro filme foi um dos últimos filmes que eu assisti com a minha mãe no cinema quando ela era viva. O segundo eu levei anos pra assistir, o segundo é o pior da franquia. Amamos a Lula, mas o segundo é o pior da franquia, no sentido de escrita e de imagem e tal. Mas, o terceiro foi tudo que eu queria, e o elenco novo é lindo! E eu espero que a gente tenha um quarto filme em breve. Depois eu assisti Wicked for Good. Vou falar que eu só... O primeiro, me surpreendeu tanto que eu gostei dele, porque eu não sou uma pessoa muito de musicais, me surpreendeu tanto que eu gostei dele. Eu esperava que eu fosse gostar do segundo tanto quanto,
Não. Gostei, mas não gostei o tanto quanto. E é sobre, tipo, algumas coisas dele que me discordou. E realmente ele não deveria. Não sei, eu senti muito que o primeiro filme ele foi um sucesso absoluto e que o segundo ele tava se forçando muito no meio da gente, de tipo, até minha TV apareceu com propaganda de Wicked, tipo, no sistema da TV tinha virado Wicked. E aí eu senti que ele tava se forçando muito pra ser o mesmo nível de sucesso, o que eu acho que ficou forçado demais, entendeu? Mas se bobear era até melhor ter feito um filme só, não sei, não vou entrar nessa discussão. Mas é isso, eu não gostei tanto quando eu gostei do primeiro filme. Aí eu assisti Ocean's 8, porque Oito Mulheres e um Segredo, porque eu tava nessa vibe de filmes de heist, de sequestro, de roubo, porque eu tinha assistido Now You See Me, Now You Don't, eu tinha assistido o Truque de Mestre 3, e aí eu fui assistir os outros dois de novo, e aí eu acabei indo assistir Ocean's 8 também. Honey Don't, que também, gente, Driveway Dolls é melhor, o primeiro filme dessa série de filmes com a Margaret, mas a Honey Don't, eu acho que se eu tivesse assistido também, se eu tivesse tido a chance de assistir na época que saiu, eu teria gostado um pouquinho mais. É sempre... O momento que você assiste o filme é muito importante. E Honey Don't foi realmente um filme massa, mas não foi tudo que ele poderia ter sido, digamos assim. E eu tenho algumas críticas a ele, mas eu gostei muito mais do que outras pessoas gostaram. E assim, algumas coisas que eu vi em alguns comentários que eu fiquei, gente... Às vezes eu assisto um filme e parece que o comentário que a pessoa faz, ela assiste um filme completamente diferente do filme que eu assisti. E eu fico tipo, não é possível. E assim, pensando um pouco sobre a situação, é verdade. Cada pessoa que assiste um filme diferente. Porque cada pessoa, ela vem com suas próprias experiências, com suas próprias intenções, com seus próprios desejos. E ela transmite aquilo ali no filme que ela tá assistindo. Mas tem coisa, gente, que não é possível. Não é possível. Não tem condição. Então, assim, calma. Vamos analisar, porque tem coisas que são objetivas e tem coisas que são subjetivas. Tem coisas que objetivamente eu fico, nossa senhora, não é possível. Vamos lá. É isso. Honey Don't poderia ter sido mais, mas ao mesmo tempo não foi. Temos, o que a gente tá vendo aqui é uma síndrome do segundo filme, entendeu? Porque nem todo mundo consegue chegar lá. Depois eu assisti Roofman, que foi engraçado, porque o que acontece com o Roofman? O negócio com o Roofman foi o seguinte, eu vi, porque em português o título do filme ficou Bom Ladrão. Na época, o Bom Bandido, eu acho, não lembro. Na época que o filme saiu, eu tipo, que filme é esse? Não sabia, não sei o quê. E aí deixei lá de boa, sem saber nada direito sobre ele. Alguns meses depois, eu tava assistindo nos canais do YouTube, que normalmente eu assisto enquanto eu tô trabalhando, e eu assisti um vídeo sobre o cara original, sobre qual é baseado esse filme. O Roofman, né? O bandido dos telhados. E aí, enquanto eu tava assistindo o vídeo, eu fui pesquisar na Wikipédia, porque volta e meia eu faço isso, de querer saber um pouquinho mais, então eu vou na Wikipédia, eu querer saber de outro ponto de vista também. E aí eu acabei encontrando o filme. Aí eu falei, esse filme era sobre isso? Eu não fazia a menor ideia. E aí, um tempo depois, eu fui assistir o filme. E primeiro, quando eu assisti o filme, eu dei 3 estrelas e meia, porque eu achei que não contou a história de certa forma. Depois eu fui reassistir o vídeo. E eu me dei conta de que, na verdade, o problema era o vídeo. O vídeo não tinha sido pesquisado direito, mas o filme, ele tinha, sim, contado a história de uma forma melhor do que o vídeo. Eu tava me lembrando do vídeo de uma forma que não era correta. E é até uma análise interessante pra gente fazer, né? Como a gente lembra das coisas de certa forma, e aí quando a gente analisa em comparação, a gente acaba trazendo a forma errada. Então eu voltei e dei 5 estrelas pro filme, porque eu falei, não. Eu dei 3 estrelas e meia porque eu tava fazendo uma comparação com algo que não era tudo que a minha cabeça tinha dado, entendeu? E a pesquisa da história não tava tão bem feita assim no vídeo, tava muito melhor no filme. E o filme acabou se destacando dessa forma. Depois disso a gente tem The Roses, que foi uma das minhas piores avaliações do ano, porque o filme realmente me decepcionou, ele não tinha a vibe que eu queria, ele não tinha ele não foi o que eu tava esperando, o que é realmente a base que eu dou. Eu acho que eu dei 2 estrelas e meia pra ele, a metade. E realmente ele
não foi o que eu queria que ele fosse, então ele acabou, não é que ele não foi o que eu queria que ele fosse, ele não foi o filme que ele estava prometendo ser. E aí, por causa disso, ele acabou com essa avaliação também. Aí eu assisti Hélio, que foi do lado oposto, ele foi muito mais do que eu pensei que ele fosse ser. Eu não tava dando nada pra esse filme, porque esse filme super flopou no cinema, depois ele disparou quando ele entrou no Disney Plus. E ele é muito fofinho e muito um filme da Pixar mesmo. Pra quem gosta de filme da Pixar, ele é um filme muito da Pixar. E ele é lindo, ele é a coisa mais fofa. Chorei muito, porque agora filme da Pixar é filme de chorar. E eu gostei bastante. Pra mim, Hélio valeu super a pena assistir. É bem legal, então vale a pena. Depois eu assisti Mistério no Mediterrâneo, Mistério em Paris. Depois eu assisti Mistério em Paris, né? Murder Mystery 2. Que nesse caso foi só porque eu tinha assistido o primeiro filme com a minha irmã um dia. A gente tava procurando alguma coisa pra assistir enquanto eu tava arrumando a casa. E aí eu assisti ele. Foi até na véspera de Natal, no dia do vlog lá. Depois eu assisti Uma Sexta-feira Muito Mais Louca, que também passou completamente as minhas expectativas. É muito bom, gente. Pra quem tava falando, é muito bom, tem mesmo um remake. Gente, a gente não espera muita coisa de remake de filmes do começo dos anos 2000 ou dos anos 90, mas esse daí não é nem um remake, é uma continuação, na verdade. A gente não espera muito dessas continuações. E eu falei até de algumas continuações aqui também que foram um problema, mas este especificamente eu gostei bastante. Super valeu a pena e vale a pena assistir, é muito, muito bom. Materialistas, que foi... Então, o meu problema é ter deixado as pessoas me convencerem a não acreditar no potencial de Celine Song, porque eu deixei que as pessoas me convencessem que esse filme pudesse não ser tão bom. Porque qual era o meu problema com esse filme? O elenco. O elenco dele, eu não dei nada pra ele. Não dei nada, nada, nada pra ele. Ele acaba me transmitindo essa ideia de uma atuação muito superficial, muito básica, muito comercial e muito diferente do que o outro filme da Celine Song, que foi Past Lives, significou pra mim. Mas é aí que ela te pega. Porque os atores, eles também trazem essa ideia de superficialidade e de materialismo, né? E quando você vai assistir, você acaba sendo jogada de uma forma diferente. E a história que ela conta é muito boa. Então, assim, eu amaldiçoo quem me fez não acreditar, não confiar que a Celine Song entregaria um filme incrível. Materialistas é muito bom. Amores Materialistas, né? Tá no HBO Max. É muito bom. Então, assistam. Vale a pena. Quem não gostou, problema seu. E eu acho que também um dos problemas principais é que as pessoas esperam que filmes com... E até uma forma do filme também, né? Ele passou aquela ideia de que podia ser uma rom-com, mas não é uma rom-com. Não é uma história de amor, não é isso que ela tá trazendo. É um drama. É um drama romântico. Então ele vai te passar outra intenção, outro propósito, outra vontade ali dentro. Então ele não vai ter o final que você quer que seja, ele vai ter um novo final, uma nova... ele vai ter uma... Ele vai ser o que a história é, entendeu? É sobre. Finalmente eu assisti o filme dos Jonas, um especial de Natal dos Jonas Brothers, mais ou menos. Eu não... Até onde especiais de Natal vão, não é um dos meus preferidos, mas... E Splitsville, que também foi uma pequena decepção. Vou fechar com ele esse vídeo, também foi uma pequena decepção. Eu quase assisti ele no cinema, porque ele veio pro cinema com um horário muito bom, e eu queria ir assistir ele no cinema só pra valorizar essa entrega, entendeu? Porque valorizar o horário do filme, pra eles saberem, ó, tem gente sim que quer assistir o filme neste horário. Porém, não deu certo na época, faltou dinheiro. Por causa disso, eu acabei não assistindo, assisti meses depois em casa. Não, eu acho que nesse, particularmente, minha experiência não seria muito diferente na sala de cinema. Ele tem filmes que você percebe que o personagem principal é uma versão, talvez, caricata, não sei se a palavra seria isso, mas é uma versão mais extrema do autor da história, do autor do filme. E aí, por causa disso, você acaba vendo que o autor, o roteirista, o diretor, nesse caso, ele vai se colocando em situações que incomodam, de certa forma, digamos assim, e que são muito particulares. Eu acabei não gostando tanto de Splitsville. Como que eu vou transmitir isso da forma certa pra vocês, sem ficar parecendo que eu não consigo me conectar com histórias que não são tão parecidas comigo? Eu acho que não é nem por isso. A história em si, compreensível,
entendível. Mas o ponto de vista da história... Se o ponto de vista da história fosse de uma das personagens femininas, ou o ponto de vista da história fosse até de um outro personagem ali incluso, talvez minha reação teria sido diferente, talvez eu tivesse conseguido me conectar mais com o filme. Mas o ponto de vista que o filme entregou, entendeu? É muito particular daquele personagem, não é o tipo de personagem que me atrai, me convence. E é isso. Como eu falei, as minhas análises, elas são bem particulares, elas são bem minhas mesmo. Na descrição desse vídeo eu coloquei a minha lista de filmes de 2025, que eu assisti em 2025 com a ordem, tipo, oficial do que eu mais gostei, né? Ranqueado, da forma como eu mais gostei. Mas... lembrando que é uma análise pessoal, que eu baseio muito na minha experiência com o filme, na minha conexão com o filme, que eu tento avaliar o filme sempre por ele mesmo, pelo que ele é, mas que na hora de ranquear, principalmente, eu analiso a partir das experiências que eu tenho, das conexões que eu tenho. Então, é muito meu, é muito particular, e assim, você pode discordar, não tem problema nenhum, mas é isso. Como eu já falei anteriormente, eu faço esses vídeos porque existem pessoas neste mundo cujas opiniões sobre o filme eu confio cegamente, ou assim, mesmo que eu discorde, eu quero ouvir o que a pessoa tem a dizer, porque eu valorizo muito as opiniões delas, e eu faço esses vídeos porque eu quero ser assim pra alguém também, digamos assim, que eu faço esse vídeo para as pessoas que querem ouvir o que eu tenho a dizer, e mesmo que discordem de mim, ainda querem ouvir o que eu tenho a dizer, então é pra isso, e se você discorda, não tem problema nenhum, é sobre. Até o próximo vídeo, que provavelmente vai ser o meu react do Oscar, sobre quais filmes vão entrar no Oscar. Meu Deus, tomara que dê tudo certo. E vamos lá, porque tem muita coisa ainda pra acontecer. Em breve eu faço os vídeos sobre os 3 filmes que eu prometi. Tem muita coisa pra rolar. O Oscar ainda vai acontecer em março, então ainda vai ter muito tempo pra eu poder fazer vários vídeos aqui. Tá certo? Um beijo e até a próxima.